Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Lamana para o nosso tratamento espiritual. Eu sou Wilson Matos, trabalhador do Lamana, pertenço ao Instituto da Divulgação. Não estranhem a ausência do Alex, vocês terão uma surpresa, daqui a pouquinho ele estará aqui conosco. Então, nós vamos iniciar com uma leitura, e a leitura ela trata-se da lição 54, Oração, do livro Bilhetes Fraternais. Não será demais repetir: o pão é o alimento do corpo, a prece é o alimento da alma. Martins Peralta. Orar é entregar-se às forças superiores da vida para absorver as energias sublimes que se espairam no universo. Orar é saciar-se na fonte do amor, que jorra inesgotável nas dimensões do espírito. Orar é elevar o sentimento, de tal modo que reste alguma da luz divina se abstenha de acalentar o espírito sofredor, aquecendo-lhe o coração aflito. Orar é ser feliz, na paz da consciência sintonizada com a lei divina. Busca, assim, o vínculo divino da oração, libertando-te do mal em todas as suas manifestações. Ora e vive em paz, do Espírito Rodrigo. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos dessa noite com a oração, convidando a todos a serenar os seus corações e os corações dos vossos familiares que porventura estejam compartilhando essa live conosco. Lembrando que a oração é uma conexão com o alto. Então possamos assim pedir aos bons espíritos que nos amparem, assegurem a nós uma noite tranquila de tratamento espiritual, que os nossos corações estejam abertos a perceber e receber todas as palavras que serão proferidas na palestra desta noite, que reverberem esses ensinamentos em nosso íntimo, assegurando assim, juntamente com as belas palavras, os belos ensinamentos do Cristo, que assim tenhamos todos um tratamento espiritual de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nessa noite nós invertemos um pouquinho o papel, porque o nosso palestrante da noite, ele é responsável pela direção da nossa casa do Lamana, é um dos integrantes do corpo da direção da casa. Ele é a pessoa que comanda também o nosso Instituto da Divulgação. Nós estamos falando do nosso querido irmão, e eu em particular do meu grande amigo Alex Miller. Ele irá proferir as palestras, a palavra e a palestra dessa noite com o capítulo do Sede Perfeitos, capítulo 17 do nosso Evangelho. Então vamos convidar o nosso amigo Alex para dar o seu boa noite. Ô pessoal, boa noite Wilson, tá me ouvindo agora? Perfeitamente, Alex, tudo tranquilo, graças a Deus. Coisa boa, pessoal. Gente, muito bom estar aqui agora do outro lado, né? Estão acostumados a me ver na situação de apresentador há algum tempo, então hoje, agora, nesse momento, vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Alex, eu desejo a você muita paz, muita tranquilidade, que as suas belas palavras, através do Evangelho, que sempre é esse consolador dos nossos corações, acalentem todos os nossos irmãos nessa noite. Boas assim palavras. Então vamos lá, gente. O Wilson teceu uma série de elogios aí que acalmam o coração da gente, isso é bom. Mas a nossa proposta aqui hoje é que tem uma conversa fraterna, uma conversa sobre esse tema, sobre este capítulo. Em especial, nós vamos abordar aqui o item O Homem de Bem,
E o capítulo 17, só para a gente dar uma clareada aqui no nosso entendimento, ele fala sobre sede perfeitos. E ele começa falando sobre os caracteres da perfeição. Depois vem o homem de bem, não é? E bons espíritas, aí direcionado para nós, os espíritas. Depois Kardec vai falar sobre a parábola do semeador, né, muito conhecida de todos nós. Instruções dos espíritos, o dever. A virtude, superiores e inferiores. O homem no mundo, muito interessante. E encerrando, cuidar do corpo e do espírito. Bem, então, para começar, hoje eu peço licença a vocês para ler, porque assim é bem impactante a leitura desse capítulo. E ele começa dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho, com o seu desespero, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar o sofrimento, uma contrariedade, ou ainda uma ligeira quando pode se evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, porque sabe que, perdoando, lhe será conforme houver perdoado. Eu vou parar por aqui, para não assustar aqueles que ainda nunca tinham lido aqui essa passagem, né? Porque, de fato, ela traz aqui um roteiro, Kardec enumera aqui um roteiro que realmente, na primeira leitura, nos impacta. Bem, e aí, eu estou com minha colinha aqui, Quando a gente lê esse texto, vocês aí, o que vocês pensam? O que eu penso? Hoje nós vamos aproveitar aqui para interagir mais, tá bom? Então vão colocando aí no chat
as observações de vocês, como essa primeira agora. Ao ler esse texto, O Homem de Bem, o que passa pela cabeça, pelo coração de cada um de vocês? Vá colocando aí no chat, que o Armando vai lançando aí, a gente vai conversando um pouco mais dentro dessa temática das nossas experiências em relação a essa questão. Bem, e aí a gente lança aqui um outro questionamento. Porque quando a gente lê isso aqui, se nós pensarmos na figura de Deus como Pai, e nós como, vamos trazer aqui para a nossa vida no dia a dia, nós como pai e mãe, por mais que não queiramos, ou que não seja o mais correto, a gente espera alguma coisa dos nossos filhos, né? E Deus também espera algo de nós. Será que Deus espera que nessa encarnação nós consigamos ser esse homem de bem aqui na integralidade, como o texto nos traz? O que vocês acham? Já imaginou se essa fosse a realidade de Deus esperando de nós exatamente o cumprimento dessa relação aqui de ações, de virtudes que o homem de bem deveria conservar ou deve conservar? Então, assim, é algo que a gente deve pensar no seguinte: Deus espera que nós alcancemos esse objetivo aqui, não é? E aí a gente precisa retornar a um item que tem lá no Livro dos Espíritos, que é a respeito da escala espírita. Porque seria muito difícil compreender que um espírito que não possui todas essas qualidades, ou boa parte delas, em uma só vida, conseguisse adquiri-las todas. E aí a gente parte para o entendimento, primeiro, da pluralidade das vidas, não é? Da sucessão das vidas, e que o nosso espírito vai conservando durante essas experiências algumas virtudes, e passo a passo a gente vai caminhando nesse sentido. Essa é a lógica. E voltando ao Livro dos Espíritos que a gente ia citar, lá Kardec vai falar sobre a escala espírita. E lá ele vai enumerar, ele traz ali uma divisão pedagógica, organizando os espíritos por grupos de virtudes e afinidades, não é? E a gente sabe, então, que lá no início da escala espírita nós temos os espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, pelas reencarnações, eles vão, passo a passo, adquirindo qualidades, vão caminhando no sentido de espíritos em fase de melhoramento. Então, imperfeitos que vão adquirindo qualidades, que vão caminhando, vão se tornando bons espíritos. De bons espíritos vão galgando mais alguns degraus e vão caminhando, e a ideia é que se chegue até a perfeição. Então, esse processo de caminhada, a gente precisa entender que é um processo que está amparado pela justiça divina e que se dá passo a passo. Porque se a gente encara isso aqui, né, esse roteiro aqui, como algo que temos que alcançar na presente vida, bate um certo desânimo, né, pelo menos em mim. Provavelmente deve ter algum anjo aí na plateia assistindo, e você me perdoe, senhor anjo, mas é porque a maioria de nós, espíritos imperfeitos, ainda caminhamos com muita dificuldade. E é interessante a gente parar para pensar e não desanimar, que é assim mesmo. Já parou para pensar em quantas e quantas experiências nós tínhamos algumas ações que, para a época, para os costumes, para a realidade daquele povo, era algo normal? Por exemplo, se a gente voltar, não vamos longe não, vamos aqui no Brasil, vamos voltar aqui no início da colonização do nosso país, não é? Século XVI, século XVII. Por acaso era imoral ou irregular ou ilegal a pessoa ter um escravo em casa, ou às vezes uma fazenda toda tocada pelo suor e pelo trabalho de um escravo, que era submetido aos ferros, a castigos desumanos, dormia igual um animal, se alimentava mal?
Então isso era algo normal, se a gente volta lá a essa época. Só que hoje é inconcebível. Então a gente observa e nós evoluímos. Então as coisas vão mudando. É que os processos, às vezes não, via de regra, eles não acontecem em um período curto, são em períodos maiores. Então a gente não consegue, numa só encarnação, observar mudanças tão profundas. Bem, mas será que nós poderíamos lembrar de alguma figura que já passou pela humanidade que nós poderíamos caracterizar como homem de bem, que tem aqui uma gama dessas virtudes que a gente apontou, Kardec apontou aqui? Sim, né? Nós poderíamos voltar no tempo aí e encontrar figuras fantásticas. Francisco de Assis. Caminhando mais para frente, nós vamos ter figuras fantásticas aqui no Brasil, como Irmã Dulce. Lá na Índia, Mahatma Gandhi. Mais recentemente aqui no Brasil, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. E talvez o exemplo mais próximo de nós, Francisco Cândido Xavier. E será que esses espíritos chegaram onde chegaram de uma hora para outra? Não, passaram por esse trabalho, por esse esforço diário. E esse trabalho, essa rotina de tentar ser melhor a cada dia, a doutrina espírita traz um nome para isso aí. Ela dá o nome de reforma íntima. E a gente quer falar um pouquinho a respeito disso aí. Reforma íntima. Eu vou parafrasear aqui um palestrante muito famoso que ele traz um exemplo que eu achei muito interessante. Reforma íntima, gente, é como se você pegasse um avião, né, embarcasse num avião, num voo para algum lugar distante, e quando o avião decolasse, começasse a voar, o piloto falasse assim: sejam bem-vindos, passageiros, no presente voo, nós teremos que fazer alguns reparos no avião. E esses reparos serão feitos em pleno voo. Então a reforma íntima, gente, é exatamente isso. A encarnação aqui é esse voo. E nós realizamos esses reparos na nossa personalidade espiritual em pleno voo, durante a vida. Então é aqui na vida que a gente vai, passo a passo, através das experiências, do convívio com as pessoas, e aí entra profundamente como fator importante, predominante, né, alguma religião, e nós falamos aqui da doutrina espírita, que é uma religião que tem um cunho de esclarecimento muito marcante, muito profundo, que busca trazer um despertar da nossa consciência em relação, especialmente, quem nós somos e aonde nós estamos. Fato muito importante para que a gente comece, então, a ter lucidez e realizar os processos de mudança interior que nós necessitamos. Então, reforma íntima é exercício constante, é atividade que deve ser primordial na nossa vida. Porque quando a gente começa a encontrar mais qualidade nas pessoas do que defeitos, que passamos a ter um estado de compreensão maior em relação a todas as pessoas, isso é um sinal, primeiro, que a gente está melhorando. E quando a gente consegue adquirir esse comportamento de compreensão, de aceitação, consequentemente, nós passamos a ter um estado de paz, de tranquilidade, de não irritabilidade. E com isso nós vamos criando um ambiente de felicidade no coração da gente. E muitas vezes a gente pensa que a gente precisa das pessoas para sermos felizes, né? Mas é o contrário. Nós precisamos estar bem conosco, nós precisamos estar bem com as pessoas para ter felicidade. Bem, deixa eu ver aqui mais que eu quero falar. Então, Deus não espera que nós sejamos perfeitos imediatamente, mas sim espera de nós um esforço constante
para que durante cada período reencarnatório nós possamos ir conquistando passo a passo essas virtudes, não é? E é preciso que nós realizemos um trabalho constante. A Casa Espírita nos oferece, estamos falando aqui em nome do Lar Assistencial Maria de Nazaré, um programa que é chamado Programa da Reforma Íntima. Porque nós necessitamos, sim, de ferramentas para nos auxiliar nesse exercício, nessa atividade que é muito difícil. Reformar, reparar um defeito, um vício, é algo muito complicado, é muito difícil. E quem todos nós os temos, sabemos o quanto é difícil isso aí, né? Então, isso é muito importante. Bem, eu queria aqui trazer também mais informações a respeito da reforma íntima, que dentro desse programa da reforma íntima nós temos aí duas áreas de atuação. A primeira é na esfera íntima. Nós temos uma ferramenta chamada Agenda da Reforma Íntima, e que é uma agenda normal, e essa agenda, todo dia, ela tem tanto eletrônica, né, um aplicativo no celular, quanto física, para quem gosta ainda do livro, do papel. E ela traz lá, ela enumera algumas questões para que a gente pense durante o dia, ao acordar, durante faz uma orientação a respeito do Evangelho, trabalha uma temática específica de uma virtude, e nos propõe no final do dia uma avaliação de tudo que fizemos, daquilo que foi bom, daquilo que pode ser melhorado e do que foi ruim, baseado na ideia de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tem um texto no Evangelho em torno disso, que ele diz que ao final de cada dia ele passava em revista por tudo que havia feito e enumerava o que tinha sido bom, o que tinha sido ruim, e no outro dia ele procurava vigiar no sentido de não mais errar naquilo que ele tinha observado no dia anterior. E com esse exercício ele afirma que ao final da sua encarnação, ele havia se tornado bem melhor. Quem conhece a história de Santo Agostinho, quando a gente fala Santo Agostinho, a gente pensa que foi uma criatura que já nasceu santo desde o começo, que não fez nenhum esforço, não. Leia, quem tem curiosidade, o livro chamado Confissões, que é um livro de Santo Agostinho, onde ele escreveu ainda encarnado, né, onde ele vai relatar ali a vida dele, né, de como ele tinha lá os seus conflitos até entrar na religião, descobrir-se a si mesmo, realizar esse processo. Foi um grande teólogo, um grande filósofo, né, não só da parte teológica, mas também reconhecido no mundo acadêmico, e vale a pena a gente sondar mais a respeito disso. Bem, então esse é o primeiro ponto, onde a gente vai fazendo essas reflexões diárias. No final da semana existe um balanço semanal, e no final do mês é feito um balanço de todo o mês. Então são atividades repetitivas para que a gente vá devagarinho, né, através da repetição, buscando de alguma forma fazer um trabalho em nosso benefício. O pessoal está tendo umas mensagens aí, mas hoje eu estou tendo que usar o celular aqui, eu não estou conseguindo ler. Depois a gente vai dar uma olhadinha, tá bem? Eu não estou conseguindo ler aqui, porque está bem pequenininho. Bem, outra vertente é para aqueles que estão dentro da Casa Espírita, no estudo, né, metodológico lá na Escola de Estudos Espíritas, que nos traz uma proposta para que a gente, durante os cursos, a gente tenha um momento lá da Reforma Íntima, 30 minutos dos cursos que são dedicados a esse programa. Esses 30 minutos são divididos em 3 etapas, né, em 3 partes, 10 minutos para cada uma, onde a gente faz, primeiro, uma conversa fraterna, conversamos com o companheiro a respeito dos enfrentamentos, daquilo que a gente... Uma conversa fraterna é mais ou menos assim, você conversa sobre coisas que Jesus poderia estar presente ouvindo e falando conosco a respeito. Então, falamos sobre essas coisas do Espírito, das experiências da doutrina espírita, enfim, assuntos assim, edificativos. No segundo momento, a gente vai fazer
uma reflexão sobre o sustentáculo doutrinário, que é onde a gente pega questões, existe um programa, né, de livros que são estudados em cada curso. Então, por exemplo, lá no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, se estuda a obra há 2000 anos, que são Memórias do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E ali a gente faz uma reflexão sobre a temática, né, os pontos principais do capítulo destinado àquele livro, e vamos paulatinamente trazendo assim reflexões que possam contribuir para o nosso mundo íntimo. E no último momento a gente faz lá o preenchimento da nossa agenda. Então, só para a gente trazer um comparativo, quando a gente tem um objetivo de fazer, vamos ver aqui, eu quero passar num concurso público. A gente tem que ter algumas coisas. Primeiro, fé. Segundo, um estudo. E ninguém vai passar, né? Não adianta só pedir a Deus e não fazer a sua parte. Então você vai se dedicar, vai criar uma rotina de estudos, vai fazer exercícios. Então você vai repetir ações para alcançar um objetivo. Se eu quero, por exemplo, ter um condicionamento físico, então eu vou repetir uma série de atividades físicas com assiduidade, com continuidade. Isso vai me trazer uma boa condição física. Então, repetições para chegar a um objetivo. No espírito, gente, não é diferente. Nós precisamos fazer exercício com o espírito, precisamos praticar algumas ações para que o nosso espírito vá se educando e vá se tornando, passo a passo, também melhor. Quais seriam essas coisas que a gente pode fazer para mudar o nosso espírito? São muitas. A doutrina espírita já nos propõe, aí na casa espírita, né, essa proposta que a gente acabou de falar é uma delas, mas nós temos dentro da casa espírita uma série de atividades, né, que nós podemos nos engajar e vendo, praticando, observando o sofrimento alheio, compartilhando das dificuldades de outras pessoas, através da campanha de Fraternidade Alto Souza, a campanha Jesus no Lar, visita aos lares, implantação de cultos, atividade no posto de assistência. Essas atitudes de vivenciar outras realidades, de pessoas que sofrem coisas que a gente nem imagina, vão trazendo no nosso espírito reflexões dentro de uma visão realmente pragmática. E isso vai tendo um impacto dentro dos nossos corações, tanto vibratório quanto da experiência, que vai vagarosamente mudando o nosso coração. Então, por exemplo, quando a gente pensa em reclamar da roupa que não está adequada, a gente vai e lembra daquela criança lá no posto que estava com a roupa toda rasgada, né? Do sapato que já está um pouco usado, a gente lembra daquela criança que estava às vezes descalça no posto de assistência. Quando a gente pensa em falar lá, nossa, mas eu não gosto muito dessa alimentação aqui, a gente lembra daquelas famílias que estão lá que não têm o que comer. Não é que a gente tem que estar buscando miséria, dificuldade, sofrimento para que... Não é isso. É que através dessas experiências nós vamos fazendo reflexões que são impactantes para o nosso espírito e, de fato, vão provocando mudanças no nosso coração. O estudo, o conhecimento, ele é muito importante, mas a prática da caridade, essa vivência, ela é muito interessante. Eu me lembrei aqui de uma pergunta que o repórter certa vez fez ao Chico, né? E aí perguntaram assim: Chico, como você vê o mundo? E aí ele disse: eu vejo o mundo como ele é. E Chico, e como você vê as pessoas? Eu vejo e as respeito como elas são. E você, Chico? Eu continuo o mesmo, mas eu me vejo cada dia na obrigação de ser cada dia melhor. Então, essa visão da gente pensar no que nós podemos fazer dentro do nosso lar, por exemplo, para fazer o nosso lar melhor, ela é bem diferente de pensar no seguinte: o que a minha família pode fazer para que eu seja mais feliz? Muda um pouco
o posicionamento seu em relação à vida, às coisas. Então, em vez da gente ficar sempre nesse posicionamento de pensar o que as pessoas do meu trabalho, do mundo, da família, enfim, podem fazer para que a minha vida seja melhor, por que eu não penso o contrário? O que eu posso fazer para que o mundo seja melhor? O que eu posso fazer para que a vida seja melhor? O que eu posso fazer para que a minha família seja mais feliz? Isso muda muito a perspectiva da vida e nos tira de uma situação de comodismo e nos força, né, a querer ser cada dia melhor. Bem, e assim, acho que uma palavra de otimismo também, né, porque nós temos que lembrar que nós somos todos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós fomos criados para a felicidade. E a felicidade não é algo que acontece num passe de mágica, não é? Quando a gente procura caminhar dentro dessas diretrizes do que é bom, do que é correto, nas práticas mais corretas, seguindo as orientações que o Evangelho nos traz, certamente, passo a passo, a nossa vida vai se tornando melhor. Porque somos filhos da luz, somos criados para a felicidade. Essa é o destino irremediável das nossas vidas. Caminharmos para a luz e sermos a cada dia mais felizes. Eu comecei com a leitura aqui do Evangelho, desse item, né? O Homem de Bem, que trouxe inicialmente um certo pavor, né? Porque são muitas virtudes. Mas eu quero encerrar com o último parágrafo, que olha só o que ele traz para a gente. Não ficam, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, olha o que ele está dizendo. O nosso esforço em buscar alcançar essas virtudes aqui enumeradas está no caminho para se tornar um homem de bem. Então, espíritos como aqueles que mencionamos aqui, de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Irmã Dulce, de Mahatma Gandhi, de Francisco Cândido, Francisco de Assis, foram espíritos que buscaram justamente isso aqui, se esforçaram no sentido de alcançar essas qualidades e acabaram por conquistá-las. Então, meus amigos, tenhamos a confiança de que, como filhos de Deus, seremos herdeiros da paz e da felicidade. Tenhamos a certeza que nos momentos de tormentos e dificuldades, como esses que a gente está vivendo agora, são momentos em que Deus coloca os nossos corações a provas mais difíceis, a fim de que possamos alcançar maior redenção espiritual. Lembremos aqui das palavras de Jesus, onde ele diz que o Pai não coloca, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então pensemos que quando chega uma provação mais difícil, aquele momento em que vem um peso maior, que parece que tudo vai se acabar, que é o momento mais difícil, que não tem solução, lembremos dessa passagem de Jesus. Se ele está afirmando que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, quando chega a aprovação, é sinal de que o nosso coração, de que o nosso espírito está em condições de suportar aquele momento. E é sinal também de que nós estamos melhores. É sinal, se Deus coloca uma aprovação, é sinal que a gente suporta. Então é sinal que a gente está crescendo, que a gente está preparado para aquela prova, para aquela dificuldade. Tenhamos essa certeza
tenhamos a certeza de que esses momentos que a gente está vivendo agora, eles são ricos também em aprendizado, não é? Temos que acreditar de fato e abraçar de que Deus, como Pai, não quer mal à sua criação. Então, nós estamos aprendendo muito nesses momentos agora, eu tenho certeza. Eu fico aqui lembrando de quantos de nós aqui, que estamos aqui agora nessa reunião, não gostaríamos de estar lá no Lamana, dentro da sala. E muitas vezes a gente está lá e a gente fica, nossa, tomara que essa palestra acabe logo para mim ir embora para casa e tal e tal. Ai, não sei se eu vou para o centro hoje, pegar engarrafamento e tal, dificuldade, está chovendo. Não é verdade? Quantos de nós não gostaríamos de estar lá, presente, recebendo dentro daquele ambiente as vibrações diretamente? Quantos de nós? Acho que todos nós, não é? Mas tenhamos fé que esse momento está chegando, vamos ter paciência, vamos ter respeito ao momento, não é? Não vamos desesperar, não é a hora de desespero, é a hora de segurar, como diz os nossos jovens, vamos segurar a onda que está terminando essa fase e vai vir um momento muito melhor. Meus amigos, foi muito bom estar aqui agora nessa outra vertente, nesse outro lugar aqui, nessa outra posição. Agradecer a cada um de vocês e vamos juntos pedir a Deus que possa abençoar os nossos lares. Nós vamos ter agora, logo depois, o passe, vamos sentir a presença da espiritualidade, na certeza que vamos receber vibrações vigorosas que vão nos revitalizar, tá bom? Muito obrigado. Wilson, valeu aí por estar do outro lado aí experimentando aí a figura de William Bonner, de apresentador, não é? Eu vou conseguir, inclusive, conseguir matar o meu desejo de, ao final do tratamento, dizer boa noite. Boa noite, isso aí. Gente, valeu. Um abraço a todos. Alex, em nome do Lamana, do Lar Assistencial Maria de Nazaré, eu gostaria de agradecer as suas palavras nessa noite, nos trouxeram muitas reflexões, e além das reflexões, Alex, eu tenho a certeza de uma outra palavra que sempre enche os nossos corações com muita alegria, que é a esperança. Esperança de a gente pautar essas modificações íntimas e paulatinamente nos tornando homens de bem, como o capítulo nos pede, e tão belamente você nos orientou e nos direcionou. Muito obrigado, Alex. Obrigado, gratidão. Gente, agora nós vamos para o nosso passe. Então eu gostaria de pedir a todos que providenciem as vossas águas para que elas sejam fluidificadas, né? A água faz parte também do nosso tratamento espiritual e ela pode ser tomada por todos os membros da nossa residência, aqueles, logicamente, que assim desejarem, né? Respeitemos a individualidade de cada um dentro do seu tratamento. Então, vamos nos preparar, serenar os nossos corações e realizar essa conexão com o alto para o nosso passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo,
se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.